A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre quem foi Enoque. Você sabia que Enoque ele foi um escritor? Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar de ter poucas referências acerca dele. O livro de Gênesis nos fala também de outro Enoque, o filho de Caim, mas hoje nós vamos falar do Enoque, filho de Jared. Os personagens do livro de Gênesis viviam centenas de anos. Foi a época em que os homens viveram mais tempo sobre a terra. O nome Enoque, de origem hebraica, possui vários significados possíveis. Uma interpretação é que significa dedicado ou iniciado, refletindo a dedicação de Enoque a Deus e sua iniciação em um relacionamento espiritual mais profundo com Ele. Outro significado possível é experiente ou instruído, que pode se referir à sabedoria e visão profética de Enoque. Além disso, alguns estudiosos sugeriram que o nome Enoque pode estar relacionado à palavra aramaica Hanok, que significa professor ou iniciado, enfatizando ainda mais o papel de Enoque como líder espiritual e profeta. No geral, o nome Enoque carrega conotações de devoção espiritual, sabedoria e liderança. O povo hebreu tinha o costume de dar a seus filhos os nomes relacionados com o seu Altíssimo Soberano Criador. Nos dias do povo hebreu, os nomes das pessoas não eram simples rótulos, eles tinham significados especiais. Os nomes antigos tinham relação com as circunstâncias do nascimento, o local, a aparência da criança, e às vezes o nome relacionava-se com o futuro da criança. Muitas vezes o nome representava a personalidade do indivíduo. Assim, o nome da pessoa era algo muito importante, digno de honra, pois representava o caráter do indivíduo, isto é, o próprio indivíduo. Enoque era da linhagem de Sete, que era o terceiro filho de Adão e Eva, de acordo com o livro de Gênesis no Antigo Testamento. Sete nasceu após a morte de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Enoque era filho de Jared, que era a sexta geração desde Adão até a linhagem de Sete. A Bíblia registra a genealogia de Enoque em Gênesis capítulo 5. De acordo com a Bíblia, Enoque andou com Deus. O livro de Gênesis, o capítulo 5, declara: Enoque andou com Deus por 300 anos depois de gerar Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Esta frase, andou com Deus, sugere que Enoque teve um relacionamento íntimo com Deus e viveu sua vida de acordo com a vontade de Deus. Além disso, Hebreus 11:5 confirma isso, afirmando que pela fé Enoque foi arrebatado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o havia arrebatado. Ora, antes de ser arrebatado, foi louvado por ter agradado a Deus. Isso implica que o relacionamento íntimo de Enoque com Deus foi a razão da sua experiência única e milagrosa de ser levado para o céu sem experimentar a morte física. Enoque, também conhecido como Enoque, filho de Jared, era uma figura do Antigo Testamento. De acordo com o livro de Gênesis, Enoque foi o pai de Matusalém e o bisavô de Noé. Ele é conhecido por seu relacionamento próximo com Deus e por ter sido levado para o céu sem passar pela morte.
A Bíblia descreve Enoque como um homem justo que andou com Deus por 300 anos, após o nascimento do seu filho Matusalém. Durante esse tempo, ele teria recebido visões proféticas e pregado sobre o julgamento vindouro de Deus. O livro de Gênesis afirma que Enoque viveu um total de 365 anos antes de ser levado por Deus, e que ele não existia porque Deus o levou. Gênesis capítulo 5. Este evento único, no qual Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte física, fez dele uma figura significativa nas tradições judaicas e cristãs. No Novo Testamento, Enoque é mencionado no livro de Hebreus como um exemplo de fé. Hebreus 11, 5. Ele é citado também na genealogia em Lucas 3,37. Há também uma citação na Epístola de Judas 1,14. Além disso, o apócrifo livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico, é atribuído a ele e inclui histórias e ensinamentos sobre anjos e anjos caídos e o fim do mundo. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O mais conhecido é o primeiro livro de Enoque. Esse livro não faz parte do cânon sagrado cristão, mas faz parte do cânon bíblico etíope. O livro de Enoque já era conhecido no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Perto do Mar Morto, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de Enoque escritos em aramaico. Enoque era ancestral de Noé, e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações. O livro de Enoque caiu no esquecimento no Ocidente, até ser encontrado mais de 1000 anos depois, nas cavernas perto do Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950, junto a outros livros que ficaram conhecidos como Manuscritos do Mar Morto. O primeiro livro foi traduzido e publicado no Brasil pela primeira vez em 1982, sendo extremamente polêmico por abordar questões sexuais e raciais. Uma destas é sobre anjos caídos que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres que consideravam atraentes e geraram gigantes que destruíam a terra. Outra polêmica era sobre Adão e Eva, onde informava que tiveram filhos negros. Adão era branco, o que indica que Eva era negra. O primeiro livro de Enoque é mais conhecido e considerado autêntico pelos judeus etíopes. Era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200 depois de Cristo, sendo parte do corpus bíblico hebraico. Foi removido por um rabino por diversas razões, inclusive razões políticas. No entanto, no capítulo 7 e 8 do livro de Moisés, existe uma passagem chamada Pérola de grande valor, uma escritura dos Mormons. A história bíblica de Enoque é contada com mais detalhes. Essa narrativa é considerada autêntica pela Igreja dos Mormons. E o texto diz assim: como resultado, Deus chamou Enoque para ser um profeta, para pregar o arrependimento ao povo. Ele foi chamado de vidente. O relatório também contém um sermão de Enoque, a quem ele chama de plano de salvação, arrependimento, batismo e Jesus Cristo. Ele também deveria ter visto Deus em uma visão e falado com ele. Ele era o líder do povo de Deus chamado Sião.
ele e o povo ou a cidade de Sião foram levados para o céu. Este é o texto que está registrado no livro de Moisés. E assim, queridos, nós concluímos a história de Enoque. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e deixe um like para fortalecer o canal. Deus abençoe a todos.